A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, eu vou estar lendo a partir aqui do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles tentando para terem que de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou-se-lhe e disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire a pedra. Amém por essa palavra? Esse é um versículo maravilhoso que vem nos mostrar o poder que Jesus tem na vida do homem e da mulher. Aqui a gente vai ver um texto de uma mulher que foi pega em ato de adultério, e naquele tempo, na época da lei de Moisés, que dava direito que quem encontrasse nesse ato, a mulher poderia ser apedrejada. Só que esse povo, esses homens que trouxeram essa mulher adúltera diante de Jesus, não conhecia Jesus, não sabia qual era o poder que estava na vida de Jesus, nem no nome de Jesus, e para que ele tinha vindo na terra, né? O Senhor Jesus, ele veio para poder nos dar o direito da salvação, nos dar o direito do perdão. Ele veio nos trazer aquilo que tinha se perdido, né? A graça de um dia podermos estar lá no céu com o Pai da Glória. E aqui o mestre, com grande sabedoria, faz essa pergunta, lança essa pergunta para aqueles que estão ali. Se vocês, ninguém aqui tiver pecado, você pode pegar e começar a tirar a primeira pedra. Só que essa resposta do mestre foi muito sábia, E o Senhor sabia que todos ali estavam em pecado, a ponto que quando eles ouviram isso, eles começaram, a acusar dentro da sua própria consciência e viram que eles não poderiam fazer isso. Louvado seja Deus. E ali cada um vai se retirando do mais novo até o mais velho, E o Senhor pergunta, mulher, de onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela fala, ninguém, E ele fala, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então aqui o Senhor Jesus dá uma ordenança para essa mulher. Essa mulher, ela recebeu um livramento de morte, físico. Mas quando os opressores levou até Jesus, eles não sabiam, foram usados ali pelo mal, pelo inimigo, porque ela já estava presa no mundo espiritual ali, a alma dela já estava condenada, por causa dos pecados, por causa do que ela estava vivendo. Mas não bastava isso, o mal queria também matar o corpo. Louvado seja Deus. Só que o Senhor Jesus sempre vai ter uma estratégia para salvar aqueles que estão diante dele. Mesmo que seja o opressor a te levar diante dele. Deus sempre tem sempre uma saída. Louvado seja Deus. E nós vamos ver aqui pelos versículos da palavra do Senhor, para que o Senhor Jesus veio. Muitas das vezes, os opressores, o teu acusador vai estar sempre te acusando, te dizendo que você não pode, você não tem condição, que você é pecador. Só que essa mulher teve um encontro com Cristo aqui numa decisão. Ela estava para ser morta, ela estava para ser condenada, o corpo dela ia ser apedrejado. Só que no mundo espiritual ia acontecer dois tipos de morte, o corpo físico e o corpo espiritual dela. Ela recebia a condenação. Só que, como os opressores aqui queriam testar Jesus, eles mal sabiam que o mal que eles projetaram para essa mulher, trouxe a ela vida e vida em abundância. Aonde nós vamos ver isso? Em João 10, que fala assim, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então o mestre, quem se encontra com Jesus, o decreto dele de morte passa a ser decreto de vida. Ele recebe vida em abundância no Espírito, na eternidade. Ele veio para desfazer as obras das trevas. E naquele momento, aquela mulher vivia em treva,
estava amarrado no mundo espiritual. A sentença dela era morte, condenação. Mas o Senhor Jesus vem diante dela e fala: eu sou a vida e eu te dou vida hoje. Só que ele dá uma ordenança para ela. Ele dá uma ordenança. Filha, vai e não peques mais. E isso Deus fala para nós hoje. Jesus Cristo fala isso para nós. Que nós temos que nos aproximarmos dele. Ele vai estar de braços abertos. Ele vai estar sempre pronto a nos ajudar a cortar as ciladas do inimigo, porque sempre vai ter cilada contra as nossas vidas. Mas aqui, antes dela conhecer Jesus, o decreto dela não tinha saída, irmãos. Como muitas pessoas hoje estão vivendo esse decreto de morte. O que eu quero dizer é que se descer à sepultura, a condenação é eterna. Só que aqui ela recebeu a vida, ela recebeu o perdão dos pecados, porque o mestre libera ela dizendo: filha, vai e não peques mais. Mas aonde está escrito, irmã Inês, que Jesus tem poder de perdoar pecado? Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos toda a redenção, pelo seu sangue, a remissão de todas as ofensas, e segundo as riquezas de sua graça. Esse versículo está falando que ele tem o poder de redimir, ele tem o poder de aniquilar, apagar o meu e o seu pecado. Quando isso? Quando eu e você damos um passo para Jesus, queremos mudar a nossa vida, queremos ser transformados por ele, e ele nos dá essa graça, a graça de sermos perdoados e aceitos no reino dos céus. Então o decreto dessa mulher é vida, vida em abundância. E não só para ela, para você que talvez está vivendo fora da graça do Senhor, não está numa igreja, não está servindo a Deus. O Senhor com esse versículo está dizendo: diante de mim não há nenhuma condenação. Eu vim para te ajudar, eu vim para fazer o teu decreto de morte virar vida. Eu vim para fazer aquilo que ninguém pode fazer por ti. E talvez o teu opressor está te apontando, te acusando, mas o Senhor Jesus não te acusa, ele te abraça. Por quê? Porque o que ficou ardendo no meu coração sobre essa palavra, irmãos, foi que nós estamos vivendo em tempo de graça, ainda não é tempo de condenação. Condenação é só para aqueles que morreram, aqueles que não têm mais chance, não têm mais saída. Mas para os que estão vivos, quer viver uma vida diante de Deus, Jesus Cristo tem poder de perdoar o seu pecado, aniquilar ele e ainda jogar no mar do esquecimento. Então dê um passo para o Senhor Jesus hoje, aceite-o como Senhor, venha servi-lo, vem porque ele tem poder de apagar o seu passado, de dar para você nova vida. Amém? Se falou com você a palavra, curta, comenta e compartilha.